Kia ora, seja bem-vindo a mais uma palestra com um expert sensacional. Um expert hoje que eu tenho um carinho enorme e uma profunda admiração pelo trabalho que ele faz e as milhares de vidas que ele transforma através da união entre a sua paixão e muito profissionalismo. O painel de hoje visa te dar histórias sobre criatividade, histórias sobre empreendedorismo e habilidades, comportamentos que vão fazer você prosperar nessas duas áreas. Se você ainda me conhece, eu sou o CEO e treinador da Maori Treinamentos, Ronan Pérez, um apaixonado por desenvolvimento humano, liderança, criatividade, empreendedorismo, e tive o grande privilégio de não só atuar dentro da empresa do nosso expert de hoje, mas ser um coach dele, numa jornada de coaching incrível que fizemos juntos, e continuamos nos entrosando, encontrando no meio do caminho. Então, seja bem-vindo aí com esse empresário, professor, líder, um apaixonado por pessoas. Seja bem-vindo aí. Está escrito Lucas Henrique, mas seja bem-vindo, nosso eterno tio Lucas. Olá, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado, meu coach, né? Eterno coach Ronan. É com grande satisfação que a gente chega aqui, né? Nessa empresa maravilhosa de treinamentos. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, e de estar aqui junto com vocês para agregar alguns pontinhos de valores aí que vocês vão conhecer durante essa jornada aí que nós vamos falar. Vamos lá? Eu sou o Lucas, formado em Educação Física, mais conhecido como Tio Lucas. Tenho uma empresa dentro do setor do fitness, Baby Kids, né? É um setor novo no Brasil, setor novíssimo. Tem pouco tempo que chegou no Brasil, tem cerca de 10 anos. Trabalho nessa área há 7 anos, né? Com a empresa já há 7 anos. E estou me formando ainda como coach de especialização, né, Ronan? Em coach em inteligência emocional para Baby Kids. Então, Ronan, vamos lá, vamos se preparar para falar muita coisa sobre tudo que vocês querem tirar suas dúvidas, né, Ronan? Pode começar aí. É isso aí. Tio Lucas, eu acho maravilhoso você estar buscando mais essa formação, porque o coach é um termo que, infelizmente, no Brasil, ele se popularizou de uma maneira não tão legal, mas eu acho que tem volta isso aí, porque o coach no Brasil está engatinhando, né? O coach tem estudos de coach lá nos Estados Unidos que datam de 1945. Então, assim, essa especialização sua de coaching aí, Kids, coach de inteligência emocional para criança, eu acho que é uma incrível área. Parabéns por você estar buscando mais essa evolução. Nossas crianças precisam disso, né? Como é que é a sua visão aí nessa área sobre esse tema? Então, nossas crianças têm uma grande missão nessa vida, né? Nossas crianças vão salvar esse nosso mundo. Eu dou uma importância gigantesca. Então, eu trabalho com a criança a partir de 6 meses de idade, né, Ronan? Como você já sabe, aqui na minha empresa, a gente trabalha com desenvolvimento tanto cognitivo, neuromotor e emocional a partir de 6 meses de idade. E entregamos a criança para os pais a partir dos 18 anos, com esses 3 pilares, que é bem forte aqui na empresa. E nós criamos essa empresa 5 anos atrás com o objetivo de ter esse treinamento integrado. E durante esse percurso, eu conheci o professor Ronan, e aí nós fortalecemos mais a área emocional da criança. Então, eu comecei a fazer alguns estudos, onde que ali no início da infância, aquela primeira infância, a gente chama de primeiros 6 anos, ela precisava de ter uma camada muito forte de autoestima, de autoaceitação, de um comportamento de autoconfiança. Então, a gente fala que é o nosso pedacinho de ouro, que está naquela base daquela formação, e a gente precisa muito trabalhar isso com nossas crianças bem cedo, né? Como você se portar na frente da criança, como você se fala na frente da criança, o que ela está ouvindo, o que ela está assistindo, como que é o comportamento todo o ambiente que ela vive. E nós aqui, o tio Lucas, junto com a empresa, que é o Estúdio Move, preocupamos muito com essa questão da ambientação da criança, dessa parte comportamental, e ajudamos pais e os entes queridos a transmitir, eu falo muito no transitar com essa criança em um meio que ela pode se crescer muito mais, com uma capacidade muito maior de autoconfiança, uma capacidade muito maior de receber algumas
algumas críticas, né, lá na frente. E a gente acredita muito que tem estudos que já revelam que os primeiros 6 anos são os cruciais, é o que você vai levar para o resto da sua vida. Então, hoje é um mercado que vai crescer muito no Brasil, né? Lá fora já cresceu muito, então lá fora já temos academia de 70, 80 anos que trabalha com esse público de criança baby kids. E no Brasil tem cerca de 10 anos, né? Mas vai crescer muito. Novíssimo, é inédito aqui. Nós somos a primeira de Minas e a 7ª do Brasil. Registrado como academia baby kids. Ô tio Lucas, tem uma coisa que você falou que eu achei interessante, que é essa capacidade da criança ser autoconfiante, capacidade dela de receber críticas, porque nós tivemos alguns experts, eu não sei se o nosso espectador agora está vendo essa palestra antes ou depois desse expert, mas tem alguns que falaram exatamente sobre isso, sobre você ter soft skills, né? Se você ter habilidades que soft vem de macio, né? Então habilidades que você não aprende com técnica, né? Você aprende com a repetição ou com forte impacto emocional, principalmente, para que você possa desenvolver isso no passar dos anos, né? No mercado de trabalho ou nos seus relacionamentos, em pilares que são extremamente importantes. Quero mandar um abraço para o nosso expert, o Conde Leopoldo. A gente falou muito sobre isso e foi a pessoa que me apresentou aí para você, né? Queridaço, fez uma palestra incrível aqui no Jornal da Transformação também. Então, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Então, como que os familiares, ou como que você enxerga aí o treinamento no tema da sua palestra, né? Que é como criar crianças criativas ou como criar os pais criativos. Se a criança não teve essa oportunidade na infância e gerou algum trauma nela, alguma coisa nisso que atrapalhou ela de ser criativa, ou seja, atrapalhou a capacidade dela de sanar problemas quando ela for adulta, como é que você trabalha isso? Como é que você vê isso aí como especialista nessa área? Então, como que a gente pode ajudar um adulto a sanar um problema que ele foi quando ele é criança, né? Por exemplo, nós temos alguns comportamentos que a gente leva durante a nossa vida que a gente não sabe de onde que ele nasceu, de onde que é a origem dele. E quando a gente faz um retrocesso, não é questão nada de hipnose, não, mas um retrocesso assim, de pensamentos, o que está acontecendo, vamos pegar uma limpeza e vamos chegar lá na frente, a gente vê que tem alguns pontos que foi de forte impacto emocional, que a gente fala na inteligência emocional, que deu uma marca ali, um registro, e ele não consegue avançar ali por causa que aquela marca ela se torna muito complexa para diluir aquele problema lá na fase adulta. E os pais carregam isso, sabe? Os pais trazem esse traço, né? Esses traços, essas marcas da infância. E nós aqui trabalhamos muito com uma orientação com pai e filho, né? A gente precisa criar essa junção de pai e filho. Entendi. E esse elo, ele acontece assim, naturalmente. Então, nós temos uma grande... a empresa mesmo, a empresa em si, que é a empresa Move, ela tem que promover inúmeras experiências para a gente ver qual que é onde que o pai está ali, que está com uma dificuldade. E aí a gente começa a diagnosticar umas dificuldades no pai, assim, eu não vou me apresentar, eu não vou fazer uma aula com meu filho porque eu tenho vergonha. Aí já começa a falar assim, existe uma camada aqui que a gente tem que diluir ela para ele começar a se relaxar, para criar uns filhos mais criativos. Por exemplo, se eu tenho vergonha de ir fazer uma aula com o meu filho, então lá na frente meu filho não vai ter aquela vergonha também, porque o meu pai nunca fez. Então, pode ser que ele traga esse traço de personalidade, porque o exemplo arrasta, né, tio? O exemplo, a palavra só impacta, mas o exemplo sai arrastando tudo. Então, a gente começou a notar e fazer diagnóstico. Então, quando a gente manda um feedback, é muito legal esse processo, que hoje a gente manda um feedback tanto para o pai quanto para o filho, sabe? Como que está o comportamento. E a gente sabe que o ambiente influencia muito. Então, por exemplo, se meu pai não sabe pular uma corda, é muito difícil a pessoa se inspirar numa outra pessoa, criar o super-herói dele, porque a gente entende que os primeiros super-heróis são os pais e as mães. Então, a mãe é a Mulher Maravilha e o pai é o super-herói. E aí, ele precisa sair do âmbito daquilo ali para vir um outro inspirador maior para ele se inspirar. Nós sabemos que quando a gente chega na fase adulta, a gente começa a ler, a estudar, não é que a gente deixa de lado o super-herói, mas a gente começa a alcançar, a ver alguns outros super-heróis, né?
Só que a sua mãe e o seu pai, eles são primordiais. Eles são primordiais no pilar que vai construir aquela crença desde o início. Então, eu falo muito aqui na empresa, Ronan, e falo muito para meus pais, para meus clientes, a seguinte frase: seja a criança que você queria ser para fazer que o seu filho seja o adulto que você quer que seja. Por quê? Às vezes o pai, ele não consegue transmitir à criança. A gente fala assim, como foi sua infância? A minha infância foi muito sofrida, foi aquilo. Só que ele não queria passar esse reflexo da infância dele para o filho. E aí, quando chega num ponto, ele fala assim, Lucas, eu tô bloqueando meu filho, de tal maneira que é uma maneira até involuntária, porque ele não está notando que ele está bloqueando, que é a questão assim, não faz isso, você não sabe fazer isso, você é criança demais, você não pode fazer isso. Você não sabe de nada, você é criança mesmo, você não sabe de nada. Isso. E essa questão, essas são umas frases pequenas, curtas, que parece para nós adultos uma frase muito leve, mas para a criança ela sofre um forte impacto emocional. Tanto que quando você fala, a gente chama de chamada de atenção, a chamada de atenção ela é feita ao contrário, né? Na hora que você faz uma coisa ruim, você vai chamar atenção. Na verdade, é na hora que você faz uma coisa boa que você teria que chamar atenção. Né? Por exemplo, o meu filho conseguiu fazer uma pirueta, uma cambalhota. Então, eu vou ter que fazer uma chamada de atenção agora. Então, eu vou ter que pular, vou ter que gritar, vou ter que espanear. E aí, o pai faz ao contrário. Na hora que ele vai e deixa um copo cair no chão, ele faz um escândalo, ele quer chamar atenção de forma grosseira e tal. Só que aquilo ali sofre um reflexo na cabecinha da criança. Então, qual que é o reflexo daquilo? É um forte impacto emocional. Então, os pais não entendem, às vezes, um comportamento de 0 a 3 anos, na hora que a criança faz alguma ação não indesejada e o pai vem com agressividade, não pode fazer isso, tal, tal. Às vezes a criança sorri no momento que ela está fazendo a ação da chamada de atenção. Por quê? Para a criança, ela quer que o pai faça aquele comportamento, que ele saiu do eixo dele normal e ele transtornou em outra coisa, que a gente chama de transição, que você sai do seu eixo de ser humano e vai para um eixo imaginário. Por exemplo, você sai de um eixo normal e vai para um eixo da raiva, da tristeza ou da alegria. Mas aí, quando você sai desse eixo, você se transforma em outra pessoa. Por exemplo, quando você está triste, você inclina seu corpo. Quando você está com raiva, você faz entonações mais altas, mais fortes. Quando você está alegre, você se movimenta muito, tem um sorriso. A criança só vê esses eixos. Ela não vê que o pai dela é o meu pai. Ela acha que o pai dela não é uma pessoa só, são várias pessoas. E que nós não vimos como adulto. A gente tem uma dificuldade de ver isso, né? De ser mais de um adulto. A gente acha que a gente só é uma pessoa só. Você é uma pessoa com raiva, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa alegre. E a gente, adulto, tem que começar a perceber que nós somos vários tipos, né? Existem várias fases do tio Lucas, existem várias fases do professor Ronan. E as pessoas, quando a gente chega numa fase adulta, a gente não consegue enxergar. Então, a criança, ela vê esse posicionamento muito claro, sabe, Ronan? E quando ela vê esse posicionamento muito claro, ela consegue distinguir, né? Meu pai está com raiva. E aos poucos ela vai falar assim, meu pai está com raiva, meu pai está isso e tal. E ela começa a fazer o que nós chamamos de neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Começa a imitar. Eu vou começar a imitar o meu pai com raiva. Vou começar a imitar o meu pai cansado. E essa imitação, ela está fazendo... O que ele está fazendo? Ele está marcando as fases, né, do desenvolvimento dele com essa imitação. E vai chegar um adulto lá na frente e ele vai falar assim, por que eu faço isso hoje? Né? Aí o pai vai voltar e falar assim, minha mãe fez isso comigo, meu pai fez isso comigo. Então tem aquela grande questão, né? O pai e a mãe é vilão ou ele é a parte boa do negócio, né? Da nossa fase adulta. Então a gente fala muito da questão assim, como que você foi como criança. Tentamos tirar ele dessa inércia da criança, tentamos tirar essa criança desanimada, essa criança cansada, essa criança triste do pai, e tentamos colocar uma criança mais aberta, né? Tem pais que querem uma criança um pouco mais fechada, porque chega alguns comportamentos aqui, Lucas, eu queria que você colocasse disciplina no meu filho. E eu acho muito interessante isso, Ronan,
e é um modelo de criatividade, porque como que você vai criar uma disciplina no seu filho e se você não tem... Eu falei assim, eu já tentei de tudo. Aí eu falei, realmente você não tentou quase nada ainda. Porque como você tentou de tudo, se a criança ela é um pote de criatividade, né? Talvez o que você está tentando é o que sua mãe fazia com você há 30 anos, 40 anos atrás, que não funciona mais nessa geração. E você tem que criar modelos, né, de disciplinar que sejam um pouco mais divertido às vezes, né? Porque as pessoas falam assim, o modelo disciplinador ele tem que ser rígido, ele tem que ser na linha, você tem que pisar na linha. Agora imagina você disciplinando uma criança, como que ela vai chegar para você? Como que as pessoas me perguntam muito, né? Como que você consegue encantar essa criança que ela fica hipnotizada por você, tio Lucas? Na verdade, não existe esse hipnotizado. Existe uma criação para solicitar alguma coisa. Por exemplo, eu preciso que a criança fique sentada e siga a fila. Então, eu preciso criar uma estratégia para ele ficar sentado, para depois ele fazer a vez dele. Mas a criança não entende, tem 3 anos, tem 2 anos, 4 anos. Como você cria isso? Então, eu crio um mundo mágico. Por exemplo, agora é hora de você sentar no seu tapete da espera. Então, ele senta no tapetinho da espera e ele acha que aquele tapetinho é um tapete mágico, o tapete do Aladim, que um dia, uma hora ele vai voar. Então, ele está gerando a disciplina de sentar e esperar. E aí, depois, agora é hora de você entrar numa fila, porque se você entrar na fila, você vai conseguir ter poderes mágicos. Então, assim, as pessoas acham que a disciplina, que algumas outras habilidades comportamentais, ela tem que ser de forma rígida, de forma que não tem muita criatividade. Eu aprendi assim, tem que ser assim, todo mundo tem que ser assim. Só que hoje as crianças estão de outro modo, com outra reprogramação, né, linguística, né? E aí, então, essa criança ela traz uma nova programação neurolinguística, né? Os pais não estão sabendo analisar como que ela está vindo, como que é o novo comportamento, como que é a nova, como que nós vamos emitir, né? A gente chama de impressão dessa criança. Essa criança ela tá imprimindo uma coisa nova. Então, assim, será que se eu fizer esse padrão de comportamento, né, de falar com minha criança de voz talvez mais ativa ou com volume maior, eu estou atingindo ou imprimindo alguma coisa que vai mudar o comportamento dela? Eu estou nutrindo ela de coisas legais ou estou nutrindo ela de coisas ruins? Lucas, qual que é a base da disciplina? Assim, eu vou falar sobre essa criação do pai criativo, só que a base de tudo é a disciplina, que é uma das competências mais ricas do ser humano, que o ser humano quer ser disciplinado para alcançar as coisas. A base da alta performance e de prosperidade vem da disciplina, né, tio Lucas? Não tem como você jogar no jogo da alta performance. E quando eu falo alta performance, eu não falo assim, o top player. Não, você jogar na sua vida. O que você quer performar na sua vida? É no seu relacionamento? Você precisa de disciplina. É nas suas finanças? Você precisa de disciplina. No seu corpo, atividade física? Disciplina, né? Ela manda demais na nossa relação. Todo dia é dia, né? Na lei da disciplina, todo dia é dia, não existe sábado, domingo, todo dia, e fazer isso constantemente. Só que o pai já vem com isso, sabe? Como nós trabalhamos numa linguagem nova, por exemplo, um pai que investe hoje numa atividade física para um bebê de 6 meses de idade, ele já quer criar um setor disciplinador para a criança. Então, assim, eu quero que meu filho tenha disciplina em alguns setores e eu preciso que você comece a inserir isso. Então, a primeira fala, o que você coloca aqui? Chega aqui, faz uma anamnese, que tem uma primeira entrevista com o pai. Eu quero disciplina, Lucas. Eu quero ver como que você faz esse comportamento disciplinar, tal. E eu sou muito conhecido por essa questão da disciplina do encantamento, né? Como você disciplinar via seu encantamento, que o Ronan fala muito sobre a questão da liderança. Como você criar um ser líder, né? Eu falo que hoje eu não gero crianças, eu não estou nutrindo crianças, estou nutrindo líderes, né? Eu quero líderes para comandar nações. Então, se você quer que o menino de 6 meses comande uma nação, você tem que começar, né, a partir do momento que ele nasceu. Só que você tem que saber a impressão dele, como ele comporta, como que é o comportamento dele. Tem gente que é da disciplina positiva, né, que você vai elogiando, ele vai se alavancando, ele vai conseguindo ir. E tem gente que é da disciplina do desafio, né? Eu desafio você a fazer isso, eu desafio você a fazer isso. Então, o pai ele tem que ter essa análise da criança. Ele tem que primeiro saber, é a disciplina positiva ou é a disciplina
desafiadora. Ah, é desafiadora, Lucas, eu posso tentar até quando? Aí vem a disciplina desafiadora, tem a questão comportamental. Eu tenho que oferecer alguma coisa se ele ganhar, se ele conseguir alcançar, porque é o desafio e tal. Ou eu só tenho que elogiar? Ah, não, eu tenho, na positiva, eu não preciso fazer nada, é só elogiar e oferecer as coisas. Não é bem assim, sabe, Ronaldo? Eu acho que um pai Tem criativo uma fórmula só, né? um pai criativo é um pai aberto, né? Einstein já falava, né? Uma mente, né? Se expande, nunca mais retornará ao seu tamanho original. Isso eu acho fantástico do Einstein, porque as pessoas falam assim, Lucas, como que a gente pode medir isso? Mensurar, calcular. E não tem mensuração, não tem cálculo, não tem. Porque como que você vai mensurar o tamanho da sua mente, o tamanho, até onde que a criança chegou, qual que é a expansão da criança? Você não tem. Então eu falo muito com os pais, é o seguinte, Ronan, tem coisas que não tem controle. É o que você vai introduzir na criança e você não sabe o que está sendo reflexo na questão da impressão dela, o que ela está imprimindo, sobre coisa negativa e positiva. Uma das primeiras coisas que eu preciso que o pai entenda é como que você traz essa linha comportamental, como que é a reação do seu filho? Ela é agressiva? Ela é responsiva? Ela é afetuosa? Ou ela é ríspida? E o pai, eles não conseguem observar isso. Eles acham que as crianças são só crianças e eles estão sempre no estágio feliz, né? A criança tem que Criança ser feliz feliz. e pronto. Nasceu, eu já E dou alimento para ele, eu dou tudo, ele tem que estar feliz. Não é possível que ele não vai ser não grato ter. e ponto final, né, tio Lucas? Não sente E aí, raiva, não sente nada, né? Tem que estar grato, porque ser criança é bom demais. Não tem que ser criança. trabalhar, não tem que... Mas não imagina os conflitos internos da criança. Né? E aí começam os conflitos internos dela. O que que ela está se desafiando? O que que ela está trazendo, né, dos comportamentos dela? Por que que na hora de dormir ela não quer dormir, ela quer ficar na agressividade, ela quer ficar se movimentando, ela está brigando com o sono? Qual é a necessidade de brigar com o sono? Qual é a necessidade de não alimentar, né? Ah, eu não quero comer isso, eu tenho uma rejeição com isso, com aquilo. Então, quais são as necessidades? Então, o pai, ele se perde na hora que ele não está sabendo analisar o comportamento da criança. Por exemplo, você tem filhos, são dois filhos, de faixa etárias diferentes. Eles têm comportamentos diferentes, creio eu, porque as faixas etárias são diferentes. Mas você propõe para eles uma mesma opção de comportamento. Por exemplo, meus filhos, nós vamos na casa da sua avó hoje. Só que cada um imprime de uma maneira, das vivências que ele viveu. Por exemplo, na casa da minha avó... Aqui isso é muito claro, tio Lucas. Quando você fala de disciplina positiva, disciplina do desafio, cara, aqui realmente, um tem um perfil da disciplina positiva, o outro tem o perfil do desafio. É muito claro isso para mim, sabe? E é muito difícil para você, o pai, ficar ali naquela bandeja, né? Porque às vezes você vai dar um comando só. Por exemplo, vamos vestir a roupa porque nós vamos na casa da vovó. E aí um fala assim, eu não vou, eu não quero ir. E aí cria aquele desafio, né? Com o pai, né? O pai já acha que é uma ofensa, que eu não... Só que o que aconteceu na casa da avó? Ninguém faz essa análise. É muito chocante. O que aconteceu que você não quer ir? Não existe essa pergunta. Só existe assim, aquele comando, você vai. Obedece, pronto. Obedece quem... Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, tio? E isso é muito agravante para uma criança receber isso. Você vai e acabou. Às vezes a criança quer expor o que está acontecendo. Às vezes o pai até tenta, fala assim, meu filho, mas por que você não quer ir? Aí ele dá uma justificativa, aí o pai fala assim, ah, mas por causa disso? Você não vai por causa disso? Não, você vai sim. Porque Só que isso para ele é gigantesco, né? E para gente que é adulto, é uma fase que nós já vencemos há muito tempo, às vezes, não, porque minha avó, né, me xingou há 3 semanas atrás e eu não gostei. Mas Às vezes, como adulto, a gente tem que ir num lugar que a gente não quer e a gente enfrenta esses conflitos, né? Só que aí, o que nós estamos ensinando para o filho, Ronan? Isso é muito legal, porque é uma resposta que o pai me fala muito. Mas a gente também faz coisas que a gente não quer, Lucas, e a gente tem que continuar fazendo, e a criança tem que aprender de cedo que existem lugares que eu não quero ir, mas eu tenho que ir, eu tenho que frequentar, eu tenho que fazer, e assim vai. E eu falo muito isso com os pais. Imagina que você é uma fase adulta para sempre. Depois dos 18 anos, você vive na sua fase adulta.
Não existe você viver criança de novo, ser a fase infantil. Então imagina que Deus, se ele quisesse colocar que você tinha que ser criança após os 18, ele colocava para você ser a criança após os 18 e ser adulto antes dos 18. Então, se um ser divino colocou você 18 anos de formação, existe alguma coisa que está acontecendo que você está moldando o comportamento daquela criança. Então, assim, são 18 anos de comportamento. São 18 anos. Legal. Adorei. E é muito normal que as pessoas falam assim, ah, não, meu filho já está com barba já, 15 anos, então não precisa. A menina já sabe. Já é marmanjo. Eu ouço muito isso. Ah, Lucas, o menino já é marmanjo de barba e está fazendo esse comportamento. Aí eu falei assim, você lembra que é 18 anos de infância? A criança, pela Organização Mundial de Saúde, ele é criança até 18 anos. E aí você tem esse poder de criação. Se Deus ou algum ser divino colocou ele na sua vida, é para você criar, moldar e desenvolvê-lo para um ser maior, para uma coisa maior. E aí o pai desiste, né? Que 18 anos é muito tempo, né? Não, 18 anos de formação, pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui minha vida, minha carreira, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que parar minha vida e tal. E aí vai uns outros ambientes que a gente não calcula, não mensura, mas lembrando, vamos voltar no comportamento da criança. Então, são 18 anos de comportamento da criança. E quando você fala uma ação, meu filho, você vai na casa da sua avó sim. E esse tipo de coisa você tem que aprender que sua avó é mais velha e se ela falou dessa forma com você, é a forma que ela aprendeu e ela tá certa. Na hora que fala tá certo, acabou. O mundo dela dá um choque emocional. Por exemplo, na minha visão infantil, eu tô certo. Na visão adulta, eles estão certos. Para onde que eu vou permear? E aí que o pai erra, porque ele não consegue permear naquelas duas funções. Então, assim, ó, meu filho, ela tá certa, porque ela já viveu tantos anos, ela já aprendeu dessa forma, sua avó foi criada desta forma, você é criado dessa forma. Só que não existe essa explicação, é só uma direção. Você vai ter que ir e acabou. E isso é muito grave na criança. É porque aí o pai perde a oportunidade que ele tem de ser um mentor, né, tio Lucas? Ele não faz o papel de mentor, né? Ele está fazendo o papel de autoritarismo, né? Que é completamente diferente do mentor. O mentor indica o caminho, né? Indica a possibilidade do caminho e fala quais são as consequências do caminho, né? Já o autoritário, não, né? Faz isso aí, ponto final. E se der errado, né? Eu falo muito sobre minha mãe, Dona Lourdes, ela foi muito inspiradora. Beijo para ela, se estiver vendo aí, ó. Adoro a Dona Lourdes, gente boa demais. Ela vai ver. E ela é muito inspiradora. Por quê? Minha mãe, desde o início, ela deixava eu escolher minhas roupas, desde 3 anos. Você escolhe a roupa que você quer e você pode ir para o casamento com a roupa que você quiser. Tal. E era muito engraçado você ver as fotos, porque eu nunca estava com uma roupa portada por uma ocasião, sabe? Eu estava de camiseta na missa, por exemplo, de short. E a roupa que a gente escolhia, sabe? E, por exemplo, eu vou cortar... Teve uma fase da minha vida que ela deixou a gente crescer o cabelo, você corta o cabelo na hora que você quiser. Então, esse ser criativo veio lá de trás, sabe? O ser criativo, o tio Lucas ser criativo, veio lá de trás. Não veio nessas... Eu não fui podado, eu não fui machado, aquele machado que foi construindo dessa forma. Ela veio construindo isso e hoje ela dá essa expressão, essa liberdade pra gente. Por exemplo, quando eu falei que eu ia criar uma academia para bebê, e no Brasil não tinha, e em Minas não tinha, minha mãe olhou para mim e falou assim, essa é muita ousadia, né, meu filho? Só que ela, do mesmo forma que ela falou, muita ousadia, ela falou assim, vai lá que vai dar certo, ainda mais com você. Por quê? Eu sempre quis ter uma coisa de expansão. E as coisas que eu crio, que todos nós criamos, ela não tem mensurações, ela não tem assim. Eu criei uma brincadeira de amarelinha, só que eu vou jogar agora balão de água para marcar onde que eu vou pular, que eu não posso pular com os 2 pés. Só que você não sabe o poder disso aí. Eu criei com balão de água, agora eu vou criar com balão de farinha, depois eu vou criar com uma tampinha, coisa. Só que você fala assim, não, só o balão de água já tá bom, já criei aquilo ali e tal. Não tem como você mensurar. Às vezes você está imaginando mais coisas, mas você tem a vergonha de posicionar com sua imaginação, né? Que é o mundo mágico, né? Que é onde que eu falo que existe 2 comportamentos, a gente vive 2 vezes uma coisa só.
A gente só vive duas vezes. Então, a gente vive primeiro dentro da gente, na mente, e o segundo é quando você visualiza o que você imaginou, né? Eu, graças a Deus, consegui visualizar, ter uma visualização e hoje concreto num estúdio com metodologia registrada, vendo para o Brasil todo, né? Hoje vendo métodos. Então, assim, a gente consegue transmitir isso, mas a gente é criado como? Criado para ser um líder, para ser um mentor. Então, vocês pais que estão ouvindo e vocês CEOs, professores, todo mundo que estiver aqui ouvindo isso, eu falo para prestar atenção no comportamento, na ação, a gente tem ação e reação. Então, você dá um comando e você vê a reação. A reação da criança, do espanto, ou de alegria, ou de tristeza, você já está tendo uma avaliação do estágio emocional, como ela recebe aquele comando. Por exemplo, o seu filho chama Alexandre. Alexandre, você vai para a casa da sua avó. E ele vai, mas ele vai com a cabeça baixa. Ele vai emburrado, ele senta, coloca o cinto muito bruto, né? E talvez você já dando esse comando, você não tem como, você está pensando assim, como que eu vou dar um outro comando para ele sair dessa inércia, dessa bolha que ele criou, ele não na casa da avó. Então, o Ronan, ele de forma mega paizão divertida, ele vai criar uma estratégia para chegar na casa da avó e se divertir. Tem pais que falam assim, eu vou conversar com sua avó. E mesmo assim, a criança vai emburrada. Não é o conversar com sua avó. É o que o meu super-herói falou comigo que eu estou triste. Eu não estou triste com o comportamento da avó, ou de um ente querido, ou de alguém, de um terceiro que eu falo. Só que os pais não percebem que a gente volta naquele ponto de posicionamento. O pai, ele agrega ou ele destrói? Então, eis a questão. O pai é o vilão ou ele é o super-herói? Mas o pai, ele sempre tem que se posicionar como super-herói. Ele sempre, meu filho perdeu nota, eu não posso aceitar, Lucas, isso, eu tenho que chegar e dar uma dura dele, porque a professora já deu, a coordenadora já deu, a diretora já deu, agora só falta eu. Eu falei, não, você falta analisar o que está acontecendo, porque o filho é seu, a formação primária é sua, porque muitos pais acham que a formação primária é uma coisa assim, coloquei na escola, está tendo a formação. A formação é à medida que ele saiu da barriga e respirou, você já está em formação. É um ser de evolução permanente, né? O Ronan fala muito comigo. Se você não se torna um ser humano com evolução permanente, já é. Já era. Tio Lucas, pode fazer uma pergunta? Quando finalizar aí, te fazer uma pergunta importante. Mas vai lá. É porque o pai pensa assim, essa formação primária não fui eu. Eu culpo essa escola, porque é essa escola que deu essa formação para o meu filho. Essa escola que não deu esse desenvolvimento legal, por isso que ele não conseguiu isso. Então, aquelas culpas terceiras, né? Tipo assim, nunca é você. E a criança aprende também que nunca é ela que está errada. É os terceiros. Só que a gente tem que fazer uma construção para chegar a um adulto que não vai prejudicar os terceiros, né? Que não vai falar assim, eu não aprendi, eu não estou bem empregado, eu não ganho dinheiro, é porque a vida não dá oportunidade, é porque eu estou num estágio de pandemia, né? Eu estou na pandemia, ninguém pode ganhar dinheiro, eu não faço isso, não consigo realizar meu sonho, é porque eu estou nesse estágio. Então o pai tem que entender que ele é o primeiro formador de opinião do seu filho. E depois ele é a parte principal. Então, eu não uso o pai nem de vilão e nem de super-herói. Eu acho que o pai é o primeiro professor, o primeiro formador. E o professor é mentor, né? Então, ele tem que mentorar, ele tem que conduzir, ele tem que expandir em vez de fechar, né? Se tem uma opção, vamos colocar 3, 5. Eu já aprendi na minha vida que a criança aprende com mais de 5 opções, né? Você não tem que dar uma opção para ela, dá 5 opções e ela vai aprender. Legal demais, Lucas. Sensacional, cara. Eu vejo muito nessa linha do vitimismo, né? Assim, então, pai, o que está dentro da sua zona de controle que você possa influenciar o ambiente que te cerca? Porque aquilo que não está dentro do seu controle não tem como você fazer nada. Né? O que está dentro do seu controle que você pode criar situações, igual você falou aí, né? O tapetinho mágico do tapetinho da espera. Porque está dentro do seu controle criar a situação. Se a pessoa vai entrar no tapete ou não, você não pode controlar. O que você pode controlar é criar um ambiente para a pessoa ir lá. Que para mim é a maior definição de marketing, para te falar a verdade. A minha definição própria. Né? Marketing é isso, você criar um ambiente indutor
para que alguém se relacione com você de alguma forma, seja vendendo, seja num relacionamento, alguma coisa assim. Pergunta que eu queria te fazer, ô tio Lucas, depois dessa explicação aí maravilhosa que você deu, porque o que eu entendi foi que, então, se você quer ser uma pessoa criativa, volte no seu passado, volte na sua criança, né? Volte em como eram as crenças que foram formadas em você, porque tem gente, por exemplo, que tem dificuldade de lidar com dinheiro, mas aprendeu que não podia pegar em dinheiro porque dinheiro é sujo, né? Então, são crenças que você tem que voltar e ressignificar dentro de você. Eu queria te perguntar, para a pessoa que está participando da jornada de transformação, a gente entendeu que para ser criativa, ela precisa voltar na esfera criança dela. Só que a pessoa que lidera outras pessoas e quer não só ser um líder criativo, mas também criar pessoas na equipe dele que serão líderes criativos ali, como que você hoje lidera o seu time? Como é que você faz para colocar isso na visão do seu time? Como é que você faz o seu time engajar nesse propósito? Sim, muito legal essa pergunta. Então, hoje a gente tem é muito interessante essa pergunta, Ronan, porque quando o pai vem fazer a matrícula aqui na nossa academia, ele pergunta muito sobre quem vai portar minha criança, quem vai comandar, qual que é essa pessoa que está ali, né? E o time é muito importante, né? A gente sabe da importância desse time e da importância deles ter comportamentos de ampliação, né? Que eu falo muito assim, as pessoas vêm com as limitações dela de casa, carrega suas crenças limitantes, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, ou também eu consigo aquilo e não tem uma consistência, sabe? Quando a pessoa consegue e não consegue desenvolver muito tempo. Então, hoje eu treino minha equipe da seguinte forma. A primeira coisa, eu só identifico líderes, né? Nas entrevistas, eu preciso que o meu time, ele tem que vir, a pessoa que vai entrar no Estúdio Move, ele tem que demonstrar para mim que ele é um líder, que a opinião dele é muito expansiva e que vale introduzir numa criança. Por exemplo, se você for colocar o seu filho aqui hoje no Estúdio Move, você vai permear algumas competências do Estúdio Move, né? Porque você vai colocar um investimento no seu filho e você tem algumas competências. Uma da primeira competência base é a disciplina. Eu quero que meu filho seja criado nesse âmbito de atividade física, de disciplinar, né? Porque eu acho que a disciplina está permeando o esporte, a atividade física, e eu quero que meu filho permeie nesse universo. Então, você vai trazer algumas competências para mim, por exemplo, mas eu queria que o Alexandre desenvolvesse isso, esses pontos. Por exemplo, vamos falar de um ponto que você queria que o Alexandre desenvolvesse, que você acha assim, primordial dentro de uma academia que o Alexandre desenvolvesse. Eu ia explicar para você, paizão Ronan, nós trabalhamos 3 competências. Neuromuscular, que é a parte física da criança, a parte cognitiva, ele tem um entendimento da vida, tem um entendimento dos processos, e a parte emocional. A criança não pode sair daqui pior do que entrou. Ele está aqui para trabalhar o emocional, o equilíbrio, né? Uma consciência. E desses 3 pilares, qual que é o pilar que mais chama atenção em você, que você identificou no Alexandre, por exemplo? E aí o pai fala assim, Lucas, eu queria trabalhar o lado emocional. Eu acho que o Alexandre, por exemplo, ele se irrita muito fácil, ele tem um comportamento explosivo, ele tem aquele famoso pavio curto, né? Que ele não consegue se lidar com as emoções dele e acaba que ele descontrola, sai do eixo e depois se arrepende. E quando ele cai no arrependimento, ele cai num loop de depressão, por exemplo. É o excesso de pressão que ele mesmo cria, ele começa a ficar deprimido. Eu vejo que ele está uma criança que não está conseguindo se expandir, não conversando com o outro, porque as opiniões dele não estão sendo uma opinião de líder. Eu sempre vi ele como líder. E para isso eu preciso de um time excepcionais. Eu preciso colocar uma criança aqui, um Alexandre aqui, aonde que ele não vai ter essas vivências, aonde que talvez o tio Lucas não ouviu o que ela me solicitou, mas o meu time, que é um cara atrás, um estagiário ou um professor que está aqui, seja atento e fala assim, o tio Lucas não está conseguindo te ouvir, amigão, eu posso te ouvir se você quiser, aí ele vai criar. Então a gente cria esse ambiente, um ambiente muito lúdico,
mas aonde que todos têm atenção compartilhadas, né? Às vezes é muito notório, às vezes um professor, acontece comigo, de estar fazendo alguma coisa e não ouvir a criança. Acontece muito com vocês, pais, com todo mundo. Só que você ter um suporte atrás é importantíssimo. Então, o time, ele tem que ser de forma... E o que eu faço? Duas coisas que eu faço que é primordial para mim. Ele tem que ter um treinamento, né? Eu dou uma mentoria para eles, né? Semanais. O que são mentorias semanais? A gente precisa desconstruir toda a pessoa. Isso eu aprendi com o meu coach Ronan. Desconstruir. Você vai colocar ele na base, colocar ele no pó, né? Ao pó viemos, ao pó vamos retornar. Coloca ele no pó e que ele construa um castelo em rochas. Porque às vezes a gente não construiu as coisas que a gente queria, porque a gente não tem a segunda habilidade, que para mim é a mais importante, que é consistência. Consistência, que é de fazer toda hora, todo dia, a mesma coisa, toda hora. E a gente fala, não é fazer, né? 2.000 coisas 2 vezes, é fazer 2 vezes 2.000 coisas, 2 coisas 2.000 vezes. Que eu falo é sempre isso. Você não precisa fazer muito. Qual que é a sua habilidade? Então a primeira questão, qual é a habilidade desse ser humano? Por exemplo, eu tenho aqui na minha equipe uma pessoa muito expansiva. Eu falo que na minha equipe tem várias fações do tio Lucas. Tem uma pessoa muito alegre, que o tio Lucas é alegre, mas eu tenho uma pessoa extremamente alegre, eu tenho uma pessoa extremamente quietinha, que ela tem um cuidado, um zelo maior, eu tenho um artista, eu tenho tudo que eu quero que introduz na criança, eu tenho uma pessoa disciplinadora, mais rígida, sabe? Com uma postura mais rígida, eu tenho dentro dessa equipe uma pessoa mais técnica, só que tudo é um mix, sabe? E aí vira o conjunto, né? Que faz esse conjunto, essa torre, essa construção de uma criança melhor. Então, assim, o tio que é mais bravo, né, que a gente chama de tio mais bravo, ele usa a linguagem da metodologia. Então, a linguagem da metodologia mais brava seria como, Lucas? Uma linguagem mais brava da metodologia MOVE. Uma linguagem mais brava da metodologia MOVE é assim: o Alexandre chegou, o Alexandre é o filho do Ronan. Ele chegou, ele se posicionou na sala de espera, só que começou a aula dele, só que ele quer assistir alguma coisa que está atraindo ele na televisão. Então, a linguagem mais rígida é assim: Alexandre, eu entendi que você quer ver o programa aí que está passando, mas já começou sua aula, amigão. A gente pode combinar de ver essa aula depois, de ver esse programa depois, que é uma gravação, e a gente pode curtir a nossa aula agora, que é a hora do momento da aula. Aí parece assim, essa é uma linguagem agressiva. A linguagem agressiva é a entonação e a posição da mão. Às vezes um pai fala assim: Lucas, eu não consigo fazer essa posição da mão. Eu falei: consegue. O jeito que você pega não é apertar, é que ele concentra, ele para e concentra em você. Alexandre, eu entendi, amigão, vamos lá. Eu entendi aqui. Então a criança, às vezes, está chamando: Alexandre, começou e tal. Mas a criança não está te ouvindo, ele está olhando para a televisão. Você não tem um comportamento de olhar. Então, uma linguagem agressiva do Studio Move é: Alexandre, eu entendi que você veio aqui, está gostando. Mas aí essas técnicas que você fala, por exemplo, essa técnica aí da atenção, é a mesma técnica que você utiliza com o seu time? É a mesma técnica. Legal. A mesma técnica. E que é o mais legal é porque nos treinamentos eles morrem de rir, porque a gente tem que voltar ao ser criança. Então a gente volta ao feto e depois volta ao ser criança. E a gente faz, por exemplo, eu faço uma simulação de uma criança que não consegue sair da sala de estar e ir para uma aula, porque está muito mais interessante uma sala de estar com um desenho que eu mais amo, do que entrar numa aula de atividade física. Você vai tirar o seu corpo, né? Vai uma inércia e vai movimentar. E aí eu chego e faço. E o adulto, quando ele recebe, que é o meu time, eles falam assim: Lucas, realmente eu senti uma coisa diferente na hora que você posiciona a mão, o jeito que você fala, a entonação. E aí o meu time começa a ver que as entonações, o modelo de voz, o modelo do formato do rosto, né? Você não precisa ficar rígido. Você pode fazer com o modelo de voz, com a entonação mais alta. Essas entonações, ela é primordial, ela é essencial para uma criança. Por exemplo, de 0 a 6 anos, a criança ela se diverte com suas entonações. Você pode estar muito bravo,
ela tá rindo por dentro porque tá muito engraçado. E é realmente muito engraçado. Na hora que você vê você bravo, na hora que você vê você muito alegre, é engraçado. Na hora que você vê você triste, é muito engraçado. Então, para a criança, é tudo uma fase artística, né? Meu pai é um performático. Meu pai, ele sabe, ele joga a panela para cima, ele bate. Você não tá... Tô lendo as histórias aqui em casa, porque aqui é desse jeito mesmo. Meu pai tá Eu muito não fico bravo, né? Eu faço essas situações. Às vezes eu fico, mas a maioria das vezes eu estou em outro estado emocional. Agora eu estou tentando. Você está contando, eu estou vendo as crianças com os olhos dela me vendo, entendeu? Então ela tá ali vendo. Cara, meu pai tá muito legal hoje. Ele tá muito nervoso. Às vezes o pai chega estressado do serviço. Ô pai, vamos brincar. Meu pai, para, meu filho. E fica empurrando. Só que este movimento, não. Tá engraçado pra criança. Caramba. Ela já tá brincando, ela já tá achando assim. Meu pai é muito divertido, né, gente? E aí quando você dá um grito, uau! Aí ele fala assim, uai, meu pai, ele é um monstro, o que que ele é? Ele é um leão agora, vamos imitar um leão, vamos imitar... Isso, no mundo mágico da criança, ele vai imaginar até você criar consistência. Aí o pai não sabe que ele está dentro da criança. Por exemplo, não é um dia só. Um dia ele acha engraçado, 2 dias ele acha engraçado, 3 dias. Só que à medida que vai passando, ele vai fazendo o mesmo comportamento, ele vai falando assim, entendi, pai, que esse comportamento do senhor é muito ruim, né? O senhor não gosta disso, você não gosta mais de mim. Aí começa. Então, assim, aquela disciplina que você tanto sonha em ter um filho criativo e disciplinado, você pode ali na consistência que você dá errado. Você continua fazendo no mesmo loop. Eu vou chegar às 5 horas da tarde, vou jogar meu computador do lado, vou sentar no meu sofá, na hora que eu pegar meu telefone, meu filho vai vir. O pai já desce do carro imaginando. Na hora que eu sentar no meu celular, meu filho vai vir, você vai ver. Aí não tem jeito, porque aí ele tá mandando respostas pro seu subconsciente de que vai estar tudo ruim, né? Aí a fisiologia acompanha, a linguagem acompanha, o foco acompanha. Então isso, gente, por exemplo, para treinar uma equipe, eu tenho que transmitir, voltar ele ao ser criança. Por exemplo, o Ronaldo foi um consultor aqui, ele sabe muito bem que se você não volta no seu mundo infantil, você não trabalha no estúdio novo. Agora, como que você no mundo infantil vai ser uma voz de comando forte? Então as pessoas falam assim, ô Lucas, mas você fala assim, eu entendi, amigão, que você está gostando disso, porque uma criança ia falar isso para outra criança. Eu entendi que você gosta desse aí, tal, mas vamos lá, vamos fazer lá, vamos brincar lá, tal, que tá mais legal. Então, assim, essa concepção de você entender, mas você não colocar uma ordem, eu entendi que você gosta disso. Então, a criança já fala assim, ainda bem que você sabe que eu gosto disso, que eu não vou sair daqui. Só que eu preciso te mostrar um negócio lá dentro que está acontecendo, vai acontecer certas coisas hoje. Aí você dá uma previsibilidade. Complicou tudo. Dá uma previsão para ele. Porque as crianças, elas funcionam com previsões. Por exemplo, se você falar para sua criança assim, eu vou no Beto Carreiro daqui 3 semanas, a criança vai ficar naquela ansiedade durante 3 semanas. Eu vou no Beto Carreiro, pai, já chegou o dia, já chegou. A previsão é muito importante para o filho. O problema é quando você fala um não sem justificativa. Legal, show de bola, cara. Gostei demais, maravilhoso. Lucas, para a gente encerrar, se a pessoa hoje sai de qualquer parte do Brasil, aterriza aí em João Molevade, tem a oportunidade de tomar um cafezinho, comendo um queijinho com o tio Lucas, querendo buscar maior inspiração para a carreira dela. O que você falaria para ela? Então, hoje o que eu mais falo, que eu falo aqui, que é o processo do encantamento, né? Seja a criança que vive em você, né? Eu acho que nós já nascemos um ser maduro e nós desamadurecemos durante a nossa fase de desenvolvimento. O que é desamadurecer? A gente nasce com ser espontâneo, a gente nasce com o merecimento, né? Eu mereço isso. Qual criança que não fala que eu não mereço? Pai, eu mereço isso, eu mereço aquilo. A gente já nasce com aceitação, aceita tudo, né? A gente já nasce com aquela, eu falo com adaptabilidade, né? Eu adapto em tal lugar. Por exemplo, a criança, ela chega num lugar, ela adapta o ser dela ali. Então, assim, você pode estar num casamento de luxo, ela está brincando no chão, ela está se adaptando. Então, a gente já nasceu... Resiliência, né? A gente já nasceu com essas características, com essas capacidades. E eu acho que quando a gente nasce, a gente só tem que trabalhar ela aqui. E não
bloquear elas, né? Então, a primeira coisa que eu falo com qualquer ser humano que senta na minha frente é assim: nós nascemos maduros o suficiente para viver uma vida por mais de 100 anos. O que nós estamos fazendo com a nossa vida é bloqueando o nosso ser mesmo. Então, você que está aí do outro lado dessa tela, lembre-se sempre que nós somos, se você conseguir voltar ao ser criança e se expor como um ser criança, você vai conseguir fazer um marketing digital muito mais interessante, porque você vai divertir. Você vai conseguir fazer um posicionamento legal, se uma pessoa te falar não, porque você vai aceitar com mais frieza. É assim, não é frieza, eu aceito porque o que tem? Eu sou criança, a criança aceita, mas não fica com raiva, né? Então, assim, a gente trabalhar essas nossas capacidades no ser infantil, que eu mais amo, né? Então, assim, não tem como te passar uma outra mensagem sem trabalhar essas capacidades no ser infantil, porque eu sou extremamente... eu trabalho as minhas capacidades, a expansão das minhas capacidades, espontaneidade, merecimento, resiliência, tudo como ser infantil. Então, acho que eu comecei a achar o segredo da vida, né? Se você nasceu criança e a primeira parte da sua vida é muito pequena, o ser criança é 18 anos só, e você tem o resto da vida para ser adulto, então ela é muito importante. Então, se você não volta nela sempre, você tem algum erro. Você não pode viver sempre sendo adulto. Você tem que voltar na sua criança e consultar sempre sua criança. Show de bola, tio Lucas. É isso aí. Cara, muito obrigado. Aprendi muito aqui. Com certeza que as pessoas também. Então, assim, muito obrigado por você ter doado esse tempo aqui para a gente, dessa entrevista. E a casa é sua, você faz parte da nossa tribo. Parabéns pelo trabalho que você faz, mudando aí milhares de vidas, não só com o Estúdio Move, mas também com as suas lives, com as suas palestras, com seus cursos. Então, muito obrigado por tudo, viu? Gratidão, viu? Ronan, queria agradecer você. A Treinamentos aí, a Mauro Treinamentos, né? Que é um lugar que, assim, a gente se sente em casa, sabe? Nós, palestrantes, né? Perto de você. Você é um condutor, um mentor, assim, incrível. E hoje, quem tem essa oportunidade de estar se expandindo em conhecimento, eu acho que é a melhor nutrição que a gente tem hoje, que é uma expansão de conhecimento. E você faz isso com maior, eu falo que com maior sofisticação, com maior nobreza e maestria de passar essa fase de conhecimento. E continue nesse caminho, como esse mentor incrível, como essa pessoa que expande, né, conhecimento, que não mede esforço para que a pessoa se posicione em um lugar melhor, que tenha um comportamento melhor. Eu acho que a Mauro Treinamento, ela vem para isso, a nossa tribo aí, né? Ela vem para expandir isso. E obrigado, gratidão, tá? Mais uma vez pelo convite. Agradeço demais por tudo mesmo e por ser essa pessoa maravilhosa. Valeu, tio Lucas. Só ficamos por aqui, então. Espero que você tenha anotado vários insights, como ser mais criativo, como você quebrar crenças, como você pode liderar seu time ou liderar a sua própria vida através desse monte de ensinamentos do tio Lucas, que é um profundo estudioso e conhecedor de todas essas matrizes, de todas essas formações. Então, espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima palestra. Um forte abraço. Tchau, tchau.